Olá, meus queridos! Nesse vídeo eu vou resolver duas questõezinhas para você conseguir identificar o que são os ângulos alternos internos e o que são os alternos externos e qual é a relação que eles têm. Bora descobrir isso comigo? Então, para a gente resolver, antes eu trouxe aqui um resuminho para vocês lembrarem o que são os alternos internos. Olha só, você vai olhar para essa partezinha entre as duas retas paralelas. Se os ângulos estão virados para dentro, eles são internos, tá bom? E aí, o que vão ser os alternos internos? São os ângulos internos que um tá de um lado da transversal e o outro tá do outro lado. Professora, mas se eu pegar um que tá desse lado e outro que tá aqui do lado dele, do outro lado, pode ser? Não, não pode ser. Uma observação: o ângulo não pode ser adjacente ao outro, tá? O que é isso? Ele não pode estar do ladinho do outro ângulo, tá bom? Então, eles têm que estar de lados opostos da transversal, mas não pode ser um ângulo do lado do outro, beleza? Então, os casos de alternos internos vão ser esse daqui congruente com esse. Observa que cada um tá de um lado da transversal e nenhum tá do ladinho do outro. Ou esse outro aqui de baixo, ó. Esse daqui é congruente com esse. Observa que os dois estão de lados opostos da transversal e não é um do ladinho do outro, tá bom? Então, esses são os casos de ângulos alternos internos. Aí eu trouxe aqui um exercício pra gente resolver. Se eles são congruentes, né? Então, isso aqui, a medida desse ângulo, é igual à medida desse, certo? E aí, o que eu faço? Eu posso escrever isso, tá? Se eu digo que uma coisa é igual à outra, eu posso escrever isso. Então, vamos lá. Esse daqui, que vale 3x mais 8, é congruente, ou seja, tem a mesma medida que esse, que mede 5x menos 54. Agora, vamos resolver isso. Então, eu vou colocar de um lado da igualdade todo mundo que tem letra e do outro lado todo mundo que é só número, tá bom? Vou passar, então, esse 3x para esse lado e esse menos 54 para esse outro lado. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza, então ficou desse jeito, olha só. O 54 passou para esse lado na operação inversa. Era uma subtração, vem para o outro lado uma soma, tá? O 3, que era positivo, ou seja, era uma soma, passa para o outro lado na operação inversa, fica negativo, subtração, tá bom? Agora, quanto é 8 mais 54? Isso aí dá 62, correto? Igual a 5x menos 3x. Isso aí vai dar o quê? 2x. Ah, agora eu tenho aqui 2x, né? Mas eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber quanto que vale o x, que é a minha incógnita. Então, eu vou passar esse 2 para o outro lado na operação inversa. Se isso aqui é uma multiplicação, esse 2 vem para o outro lado dividindo, ok? Então, x vai valer quanto? 31. Beleza, professora, eu encontrei o valor do x. Como é que eu faço para saber o valor do ângulo? Eu substituo o valor do x ou nesse x ou nesse aqui. Considerando que eles são iguais, se você substituir aqui ou aqui, vai dar a mesma resposta, tá bom? Então, bora lá. Eu vou fazer aqui, ó, nessa daqui. 3 vezes o x, que é 31, mais 8. 3 vezes 31 é 93. Mais 8. E quanto que é 93 mais 8? 101. Então, a medida desse ângulo é 101. Professora, mas eu quero testar para ver se realmente isso aqui dá a mesma coisa que isso. Bora lá substituir, então. Aqui é 5x, então 5 vezes 31, ok? Menos
54. Quanto que é 5 vezes 31? E aí, alguém sabe? 3 vezes 5 é 15. Então, isso daqui vai ser 15 e 5 vezes 1, 5. Então, 155. Menos 54. Quanto que é 155 menos 54? 101. Opa! Deu a mesma resposta que aqui. Então, isso comprova que realmente esses ângulos alternos internos são congruentes. Beleza? Agora, da mesma forma, vamos relembrar o que são os ângulos alternos externos. Veja bem, quando os ângulos estão voltados para fora, eles são externos, tá? O que o ângulo precisa para ser alterno externo? Ele tem que ser externo, né? Ser um desses dois ou um desses dois. Eles têm que estar em lados opostos da reta transversal e não pode ser um do ladinho do outro, tá? Então, se eu tivesse o ângulo A aqui e o B aqui, eles seriam alternos externos? Não, porque estaria um do ladinho do outro, tá bom? Então, não pode. Então, os casos de alterno externo que eu vou ter são esses, ó. Esse ângulo A aqui de cima sendo congruente com esse B, ó, aqui de baixo. Observa que o A e o B estão dos lados opostos da reta transversal e não está um do ladinho do outro. Então, o mesmo valor que eu vou ter para o ângulo A, eu vou ter para o ângulo B, tá bom? O outro pode ser o ângulo C, sendo congruente com o ângulo D. Observa que um está de um lado da reta transversal e o outro está do outro lado. E que um não está do ladinho do outro. Então, esse daqui também é um caso de alternos externos, tá bom? A medida do ângulo C vai ser a mesma para o ângulo D. Beleza? Então, bora lá ver um exercício. Olha, aqui eu tenho um caso de ângulos alternos externos, tá? Eu tenho um de cada lado da transversal e um não é do lado do outro, beleza? Então, o que eu posso dizer disso? Que esse ângulo tem a mesma medida que esse. Então, eu posso escrever isso, né? Então, 2x mais 30 tem a mesma medida, ou seja, eles são iguais, né? Então, isso aqui é igual a 4x mais 10. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que isolar a minha incógnita. Vou passar todo mundo que tem letra para esse lado e todo mundo que é só número para o outro. Como que vai ficar isso? O 30 já está aqui, continua. Esse 10 que está desse lado da igualdade, eu vou levar para o outro lado. Altera o sinal. Operação inversa. Então, ele vem menos 10 para esse lado. Igual, o 4x já está aqui, então eu só vou repetir. E esse 2x vai lá para o outro lado com a operação inversa. 30 menos 10 é igual a 20. E 4x menos 2x é igual a 2x. Beleza, agora eu quero saber o valor só de x, não de 2x. Então, eu pego esse 2 e passo para o outro lado da igualdade na operação inversa. Como isso aqui é uma multiplicação, quando ele passar para o outro lado, ele vai dividindo. Logo, o valor do meu x é quanto? 10, ok? Aí eu quero saber o valor do ângulo. O que eu faço? Substituo o valor do x onde eu tenho x. Então, vai ficar 2 vezes 10, que é o valor do x, mais 30. 2 vezes 10 é 20. Mais 30 vai dar quanto? 50. Então, esse ângulo mede 50 graus. É para esse daqui ter a mesma medida que esse. Porque se eles são alternos externos, eles têm a mesma medida. Então, bora lá testar. O teu x vale 10. Vou substituir aqui. 4 vezes 10 mais 10. 4 vezes 10 dá 40. Mais 10, 50. Opa, deu a mesma medida que essa. Então, realmente, o que eu calculei tá certo. Beleza? E aí, ficou claro para você o que são os ângulos alternos internos e os alternos externos? Se ainda tiver ficado com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Aproveita e também deixa aí nos comentários uma sugestão de conteúdo que você quer que eu faça um vídeo.
tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.